This my shit. All the girls love me like this. She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui. Antes eu vou me apresentar, mas a Bianca, se você assistiu o último episódio, ela vai começar de uma forma diferente os episódios. Não, mas a partir de agora eu vou começar assim. Não, Então- antes de qualquer coisa. Tá. Você vai chegar aqui, se você está ouvindo, é porque Isso, você já Bianca, acompanha. Isso. Fala pra fora, isso. Eu não vou permanecer nessa performance de querer agradar Isso. as pessoas que estão ouvindo. E quem não escutou o outro episódio vai estar meio perdido, Perdido. mas vai. Se você está aqui ouvindo esse episódio, por favor, compartilhe, curta, já siga a gente. Tem uma caixinha de perguntas que você pode interagir. Provavelmente o Marcos deixou uma pergunta aí pra vocês. Façam tudo isso, porque isso ajuda muito a gente. E no último episódio, a gente estava falando sobre dispositivo amoroso. Se você não viu, vá lá ouvir. Eu sou a Bia. Eu sou a Elisa. E a gente estava conversando sobre esse lugar de performar para ser amada pelo outro, né? E o Exato. quanto que isso às vezes poda a nossa experiência, a gente guarda muita coisa. Pois eu estava contando que uma das coisas que eu falo rápido, assim, normalmente no episódio, é pedir essas interações de vocês. Mas não é porque eu não gosto. Não é porque, tipo, porque eu consumo das outras pessoas. É porque eu acho que as pessoas vão me achar chata. Aí a gente já fica aqui, já vai pro materno. Já vai pro dispositivo materno. O que é o dispositivo materno? É a subjetivação das mulheres pra serem como se o cuidado fosse inato e as necessidades dos outros sempre tem que vir antes das nossas. E é isso, parece que eu fico pensando, não, necessidade das pessoas é que eu seja rápida nesse momento, então eu vou ser bem rápida. Mas também a Elisa reforça isso, falando que pula. Eu pulo, gente, mas pode fazer. Eu não vou gostar mais ou menos de você por você fazer ou não. Cara, é o nosso podcast, você não pode incentivar as pessoas a pularem. Não, é porque assim, na minha cabeça eu pulo, porque se eu gostar, eu vou curtir, eu vou comentar. Elisa. Enfim. Gente, comenta aí pra eu manter o meu emprego, por favor. Se não é pra gostar ou não da Bianca, seja pra manter o meu emprego, pode ser? Mas hoje a gente vai falar sobre isso que a Bia já iniciou. Mostra pra câmera. Gente, vai dar certo. Não, sempre que dá. lavada. Sempre Que dá, lavada. cara. Sempre dá certo. Bom, a gente vai falar sobre dispositivo materno, mas de uma palavra, e eu acho que esse até pode ser o título, que eu acho chamativo, que é, você já ouviu falar em feminismo? Não é feminismo, feminismo. Não. Quando você fala feminismo, o que vem na sua cabeça? Algo familiar. Porque eu achei que eu tava lendo errado. Algo familiar, assim, sabe? Tipo, eu sou... Bem... Gostou? Gostei bastante, viu? Eu senti a personalidade dessa resposta. Gente, eu tô lascada. Mas eu quero começar trazendo um recorte pra vocês. Quando você pensa em uma composição familiar brasileira, e eu vou falar brasileira, mas assim, eu até coloquei aqui no roteiro e no mundo, mas eu vou focar bastante no Brasil, porque os estudos focaram muito no Brasil. Quando você pensa numa composição familiar brasileira, do Brasil, o que você pensa? Então, Bem família tradicional brasileira? pode ser, ou quem que é a família brasileira de verdade? O que você pensa? Quem que é responsável por gerir? Quem que é a pessoa que busca o filho na escola? Tá. Quem que é a pessoa? São mulheres sobrecarregadas com... Depende, né? Mas assim, se for classe média, um filho, brancos. Mas se for agora realmente população brasileira, eu penso num lugar muito de comunidade, no sentido de que é primo e tio misturado, que todo mundo se fala, uma organização meio desorganizada, que não é aquela coisa meio tipo quadradinha que a gente vê talvez em outros países como os Estados Unidos. Perfeito, eu te perguntei isso porque essa foi a mesma imagem que veio na minha cabeça. Eu vejo muito, tipo, buscando na porta da escola, a pessoa vendendo pipoca, porque tinha isso na minha escola. A pessoa vendendo pipoca, aí o tio vem buscar, a avó vem buscar. Tanto é que eu moro em Brasília, né? A gente mora em Brasília e minha família não é daqui. Então eu sentia falta disso, porque eu ficava meio, por que só meu pai e minha mãe vinham me buscar? Por que meu tio não vem? Ele não mora aqui, mas eu sentia falta disso. Mas por que eu te falo isso? Porque o familismo, todas as pesquisas que eu vi sobre isso, e foram algumas, eles focam em... eu vi em pesquisas Tá, mas o que é feminismo? Então, isso que eu vou explicar. Tá. Que o significado reflete nisso. Eu vi em pesquisas em inglês, porque é um termo americano, eu não sabia disso. E quando eles falam o que é feminismo, todas as pesquisas se direcionam pra cultura hispânico-latina central. E o que seria isso? Que é tipo, hispânico. Não, mas o que seria isso? Por que os estudos são focados aqui? Então, é isso que me chama a atenção. Eu não encontrei uma pesquisa que fale o porquê que é focado nessa população. Mas todas são focadas para os hispânicos latinos central.
Ou seja, a gente também. Aham. E aí o familismo é quando envolve uma dedicação, comprometimento e lealdade à família. Passar tempo regularmente com a sua família, um tempo imediato e extenso, faz parte do familismo. Tá claro por quê. Exato. Tá, segue. Familiarismo ou familismo é uma ideologia que dá prioridade à família. O termo familiarismo tem sido usado especificamente para defender um sistema de bem-estar social em que se presume que as famílias assumirão a responsabilidade pelo cuidado dos seus membros, em vez de deixar essa responsabilidade para o governo. E o que tudo isso tem a ver com o dispositivo materno? Tudo! Porque o que acontece aqui no Brasil é exatamente isso, né? E ainda mais com essa carga diferente lá de fora. Por exemplo, o gasto americano, né? Estadunidense, americano não, porque todos nós somos americanos, mas estadunidense é de que existe, que aos 17, 18 anos você vai pra faculdade, você já acabou a tua relação com a tua família. Tipo, você se distancia, você fica independente. A gente não. E cada vez mais, aqui no Brasil, as pessoas estão tardando para sair da casa dos pais. A gente tá vendo isso acontecendo agora, a média, mais de 30 anos. Então, o que isso tem a ver com o nosso papel, o dispositivo amoroso materno? Tudo, porque quem cuida, quem fica. E aí também responde a pergunta do porquê latinos. Porquê esse latino central? E eu achei muito curioso, porque eu fui vendo vários artigos e eu falei, gente, não é possível que é um consenso isso, e eu não tava sabendo. E é um consenso. Um desses artigos que eu tava vendo, ele foi procurar justamente entender qual que era a perspectiva das pessoas, se realmente tem essa responsabilização dos filhos cuidarem dos pais, dos tios cuidarem dos irmãos, dos irmãos cuidarem dos pais. E aí a gente chegou a tal conclusão que, nesse estudo... Eu amo. A gente chegou, né? Eu e os pesquisadores dessa pesquisa. Se a partir do momento que eu li, eu também fiz parte da pesquisa. Mas eles chegaram à conclusão que colocar a família acima de si mesmo pode significar você ajudar. Então, você tá fazendo uma ajuda. Quando eu coloco a minha família acima de mim, eu estou ajudando. E aí, ele vai para a estatística de que 65% das pessoas concordam que, embora você esteja crescendo, então você é um irmão esteja crescendo, crianças mais velhas devem sempre ajudar os pais como apoiar irmãos mais novos. E a gente vê isso para responsabilização do irmão mais velho. A gente já até fez ainda mais quando é a irmã mais velha. Exato. Isso aí impacta ainda mais porque as mulheres, irmãs mais velhas, são um exemplo. Exato, perfeito. A gente vem pro segundo tópico, que é 88% das pessoas, os participantes, concordam que uma pessoa deveria valorizar o tempo que passam com seus parentes e passar mais tempo com eles. Só que eu te falo, a gente agora tá em novembro, quando a gente tá gravando isso, e vem muito pra essa questão de Natal. Gente, quem gosta 100% de todo mundo da nossa família? Todo mundo. Não, e quem gosta 100% assim, até aquele familiar que a gente ama muito, tem lados dele que a gente não gosta, gente. Sim, e tá tudo bem, sabe? Faz parte também de ser família não gostar desses lados. Sim. Outro dia, o Marcos tá aqui. O Marcos, pra quem não sabe, é meu noivo, editor desse podcast, né? Ele vai ver uma hora ou outra. Mas eu falo pra ele. Tem uma vez que a mãe dele mandou mensagem assim pra gente, era o quê? Umas 11 horas da noite. Aí eu fiquei assim, não. Porque a minha sogra, ela é incrível. Ela é muito querida. Mas ela, às vezes, não entende que a gente tem horários. Ela funciona no horáriozinho dela e ela vai. E ela é ótima. Só que tem vezes que ela vai lá pra casa e ela fica uns bons minutos, horas. E a gente quer descansar. E aí teve um dia que a gente chegou em casa, acho que tipo 11 da noite, cansado mesmo. E ela ligou e falou assim, tô passando aí. Eu já fiquei, ai... E eu falei pra ele, eu amo a minha sogra. Mas tem dias que eu não queria que ela viesse. Só que ao mesmo tempo ela vem. E aí ela vem pra quê? Traz um chocolate pra mim, uma fruta que eu gosto. Ela vem pra me mimar. E eu acho que é isso, né? Tipo, eu amo ela, de paixão. Mas tem alguns lados que eu não preciso amar. E que faz parte, gente. A gente não vai amar. Da mesma forma que a gente não ama... Eu só tô falando isso porque eu sei que minha sogra não vai ouvir. Mas se ela ouvisse, talvez eu não falaria. Olha aí, a questão de agradar, né? Mas eu acho que é isso, assim. A gente não ama totalmente as outras pessoas. A gente não vai querer olhar pra todos os lados daquela outra pessoa e falar, nossa, essa pessoa aqui, ela me completa 100%. E tem um quê da gente nesse lugar familiar de sim, a gente tem que honrar essa família. E há um lado também que acho que vale a gente trazer e que talvez seja por isso que seja muito
na nossa região, essa pesquisa, que é a religião, né? Perfeito, Bia, porque era o próximo tópico. Caraca! E eu não li. Enquanto eu tava, isso não tava em pesquisa, mas foi uma reflexão que eu fiz, tá? E enquanto eu tava lendo os estudos, eu falei, gente, tá, mas por que eles focaram tanto nesse latino central? E aí veio muito isso na minha cabeça, porque eu falo pelo Brasil. O Brasil, ele é um país laico, entre aspas. Bem, Não, entre a... Nem tenta mais. Só que ele tem um passado extremamente católico, né? Sim, ele foi colonizado, bem entre aspas, né? Invadido. E foi isso que ficou. E foi. Então, o Brasil, ele é um país de bases, origens católicas. E acho que tem até um estilo, uma fala específica. E aí, quando a gente vai aprender isso na religião, tem muito isso de honrar os pais. Ser devoto? Ser devoto aos pais, tipo, obediência mesmo. E tem uma sensação que me dá, e que eu atendo os clientes e eu vejo, é que todo mundo se sente em dívida com a família. Sim. Eu não sei se tem a ver, não só isso, mas também com uma questão momento, né? Hoje em dia eu atendo só mulheres e que, enfim, os pais são da época da geração X. E geração X vem de uma educação bem com pais boomers, né? Então, assim, a galera que trabalhou demais, é uma galera que, tipo, provavelmente foram as primeiras gerações que começaram a ter universidade, e olhe lá, nem todas tiveram. E isso faz com que, basicamente, eles crescessem numa época que falaram, cara, eu batalhei pra caramba você tá onde tá, porque a classe média, eu acho que daqui do Brasil, principalmente, foi se consolidando com essa geração. Aí a gente cresceu nesse espaço de que, cara, meus pais me deram tudo, né? E agora? Eu tenho que devolver. Eu tenho que fazer o mesmo por eles. Só que, tipo, quando que essa dívida vai ser paga? Eu sempre pergunto pros meus clientes. Vai ter um dia que vai ser paga? Eu acho muito difícil. Porque é uma dívida sem ser monetária, né? É uma dívida não monetária. É difícil você precificar isso. Tipo, você vai fazer a conta de tudo que você já recebeu dos teus pais e vai tentar pagar todas as fraldas que eles pagaram pra você. E tipo, aí, não faz sentido, né? E aí eu pensei muito nessa base cristã que o nosso país tem. Além disso, o familismo, ele vem muito por uma questão de também você fazer acima de você mesmo. Então, ele vai muito para um lado... Um dos artigos que eu li, ele foi muito para um lado econômico. Então, muitas das vezes, você deixa de pegar monetariamente para você para fazer pelo outro. E ele deu até um exemplo de, tipo, você tem diabetes. E era o exemplo que ele deu no texto. Você tem diabetes. Logo, você tem que comer comidas um pouco mais saudáveis e que sejam de acordo com a sua dieta. Só que uma comida assim provavelmente é mais cara e você só iria comprar pra você. Mas você tem a sua família e todo mundo quer comer. Então vou comprar uma pizza que dá pra mais gente. E você deixa você de lado mesmo quando é questão de saúde. Genial esse exemplo. Então, quando eles falaram isso, eu falei, gente, isso realmente faz sentido você nessa América Latina, Central e Hispânica e tudo mais. Porque eu já vi e eu vejo muito isso acontecendo, sabe? De você deixar de pensar em você pra pensar num outro, mesmo que você não tenha um estado econômico muito alto, sabe? Isso independe da classe social. Claro que, tipo, nesse caso, se fosse uma família que tivesse uma condição financeira muito boa, talvez compraria comida saudável pra ela e mais pra sua família também. Mas a gente vê que independe da situação financeira. Então, quando você tem uma situação financeira um pouco mais baixa, você também deixa de dar pra si pra dar pro outro, pra sua família. E aí fala muito que quando você lida, e era um texto de psicologia, então fala, quando você trabalha com clientes assim, você vê muito essa entrega pro outro. Você vê muito essas necessidades sendo supridas antes da sua. O outro sendo suprido antes da sua. Doido, né? Cara, eu tô pensando que tudo não motiva, beneficia, todos os contextos beneficiam pra que a gente se comporte dessa forma. E fazer um caminho contrário a isso é tipo anti-intuitivo. E é também aquilo que a gente conversa várias vezes, é lidar com certas consequências que nem sempre a gente consegue. Pô, qual é o julgamento externo dessa mulher, então, que vai fazer e vai comprar sua comida pra ela? É egoísta. Nossa, você não tá pensando nos teus filhos, não? E tem esse lado, né, que também é um lugar egoísta de hoje muita gente tá falando, não quero ser mãe, não quero ter filhos. E as pessoas falando, cara, você tá sendo egoísta, meu sonho é ser avó. Meu sonho é ser avô. Você não pensa em mim, não? Não.
tava pensando em mim mesmo, assim, acho que não vai ser legal. E também tava pensando nessa criança que vai surgir. Acho que não vai ser interessante. Tipo, olhar pra si vem com esse peso de que você não tá coletivamente se importando. Sendo que a verdade é, quando a gente cuida da gente, consequentemente a gente tá cuidando também do externo. E pra finalizar, até uma coisa que eu acho interessante, que nessa mesma pesquisa das estatísticas, né, que estavam apontando que muita gente acha que os filhos têm que ficar perto dos pais, têm que morar perto, não sei o quê. Depois ele vai pra uma outra escala sobre ansiedade. A ansiedade dessas pessoas. E aí? E aí fala que em todas as escalas, em todas as partes que eles mediram com perguntas. Então, era como se fosse medido por uma escala Likert. Uma escala Likert é tipo de 1 a 5 e tal. Então tem uma pergunta do tipo, você acha que a Bianca tá com uma maquiagem roxa? De 1 a 5, sim, acho, não acho. E aí nessa escala Likert, muitas das pessoas que foram respondendo, foi visto que, de todas as respostas sobre ansiedade, a maioria das pessoas que se sentiam ansiosas, que se sentiam estressadas, que estavam em situação de exaustão, a maioria e a maior predisposição também eram as mulheres. E tem aquela coisa da geração sanduíche, que a gente também tá falando, né, Elisa? Sim. Nesses últimos tempos. Que é exatamente essa geração das... E aqui no Brasil, na América Latina, na verdade, tá saindo que é a geração das mulheres, principalmente, óbvio, né, que esse carro cai pra gente, de 40 a 50 anos, que começaram a ter que cuidar não só dos seus filhos, porque muitas vezes são mães solo, ou tem maridos que são ausentes na criação de filhos, mas também dos próprios pais, porque esse cargo vai para as filhas, não para os filhos. E isso, as mulheres, então, nessa geração que estão hoje aqui no Brasil entre 40 e 50 anos, estão se sentindo esgotadas, porque elas têm que cumprir com diversos papéis de cuidado, e aí se negligenciar no meio desse processo para ter que, entre aspas, dar conta. Sim. E quem dá conta disso tudo, né? E isso a gente vai vendo de diversas formas até hoje. Esse cuidado com os outros, com tudo, com essa visão do que o outro vai ter, de que pra gente o cuidado é inato. E é isso que também é complicado. É aquele... Eu falo às vezes com algumas clientes que estão grávidas, assim, ou que são mães, como se a mulher tivesse esse sexto sentido ou esse instinto materno que não existe, gente. Não existe instinto materno. Existe trocas do corpo, como, por exemplo, no amamentar, no momento em que seu bebê se sente alimentado, ele se sente bem, no momento em que os nervos, os negócios lá da amamentação chegam no teu cérebro, o teu cérebro também capta com algumas coisas, tipo, positivas. São coisas muito, assim, tipo, biológicas, isso existe. Mas aquela coisa de concepção cultural, de amar, de cuidar... E uma coisa que eu acho engraçada é que a gente tem instinto materno até antes de ser mãe, né? Porque a gente cresceu Então... cuidando de bebê. Não, eu falo assim das pessoas, não, mas você não quer ter filho? Eu instinto materno. Não, na verdade não. Como é que você tem um instinto se você nem é? Sim. E esses aspectos que são quase instintivos, como se fosse instintivo inato, eles podam muito a gente de algo que é importante no nosso desenvolvimento, que é a liberdade, a autenticidade e olhar para o próprio desejo. Eu acho que quando a gente vai caindo nessas pegadinhas do que é nosso dispositivo materno, que é esse olhar para necessidades dos outros, que é pensar nesse familismo, que é pensar nessa geração sanduíche que está sendo esmagada por tantos cuidados, a gente está falando sobre mulheres sobrecarregadas desses papéis e que simplesmente não tem a opção de escolher. Tipo, é muito triste a gente ter que pensar hoje em dia que nossa saúde mental, cuidar da gente é privilégio. Cara, não deveria ser privilégio. E aí a gente pensa, tipo, sei lá, pirâmide de Maslow. As nossas necessidades básicas, às vezes, não estão sendo atendidas porque a gente não consegue. É isso do negócio que você falou da pizza. Cara, algumas necessidades básicas, tipo a alimentação, meu cuidado com a minha saúde física, eu não tô conseguindo cumprir porque, quem dirá, questão de propósito. Não vai chegar. Então a gente tá lutando, assim, acho que nadando muito contra a maré. E é muito complexo, né? Que a gente volta para aquele episódio anterior. Quem são as pessoas que a gente está ao nosso lado? Como amar, como a gente se ama, como a gente se sentir amado. E agora, quem cuida da gente? Quem cuida das mulheres? Outras mulheres. É esse cuidado entre mulheres. Mas, qual a nossa responsabilidade? Pô, vou ter que cuidar de um homem para ele aprender que cuidado é importante. São muitas questões. Eu acho que isso gera muito... Isso gera muito sofrimento. Então, eu acho que às vezes a gente precisa falar, sabe, dessas angústias, porque muitas delas existem e a gente parece que tem que colocar debaixo do tapete. Total. Como se fosse errado, tipo, então eu devo ter alguma desregulação, algum problema dentro de mim. Perfeito, faz sentido.
É isso, gente. Isso é familismo. Gostaram? 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 Se vocês gostaram, aproveitem pra compartilhar, curtir e etc. Próximo episódio com a Elisa vai ser ela pós-Disney. Sim. A gente tá gravando tudo antecipado dessa vez. Da próxima vez, vamos ver o que vai ter de novidades. Vai ser muito legal, gente. Esperamos vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Oh, this my shit. All girls love me like this. Are you ready for this?